Olá, gente. Boa noite. Vamos chegando para a nossa conversa. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês podem me falar? Se o som tá bom, se tá ruim. Oi, Sandra. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Rafael. Quanto tempo? Me ouvem bem? Ah, legal. Se tiver algum problema, vocês me acenem aqui. Olá, Vilma, tudo bem? Vamos entrando. Estamos aguardando a nossa convidada, a Débora Diniz. A gente vai fazer uma conversa com ela. Débora Diniz é cofundadora do Movimento Infância Livre de Consumismo e vai conversar com a gente daqui a pouquinho sobre a atividade desenvolvida por influenciadores digitais mirins, né? Então, youtubers, influencers de redes sociais e outras plataformas de vídeo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, os impactos no desenvolvimento da criança, para as crianças espectadoras, enfim, vai ser um bate-papo bem legal. Espero que vocês gostem. E tá muito frio, gente, onde vocês estão? Eu tô com super frio aqui em São Paulo. Ai, a Débora entrou. Deixa eu puxá-la aqui. Oi, Débora. Oiê. Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo certo. Então tá bom. Você quer... Eu falei um pouquinho já para o pessoal que a gente estava te aguardando entrar. A gente estava esperando você, cofundadora do Movimento Infância Livre de Consumismo. Você quer se apresentar um pouquinho antes da gente começar a conversa? Legal. Eu sou a Débora Regina Diniz, né? Sou cofundadora do Infância Livre de Consumismo. A gente surgiu em 2012, né? A partir da demanda da fala das mães, né? Nesse debate, né? Então, quando a gente falava de consumismo, a gente via material, tudo quando a gente pesquisava sobre consumismo ou ouvia profissionais sobre, né? Quem aparecia era psicólogos ou especialistas no assunto, né? Políticos, enfim, pessoas, advogados, pessoas que eram mais especializados, né? E faltava a fala das mães, né? Como é que era a gente estar nesse papel de mãe, tendo que sofrendo, né, todas as consequências desse consumismo, né, dessa publicidade direcionada à criança, do marketing, das ações de marketing, tudo, né? Porque até então a ideia era assim, né? Bastava dizer não. A culpa era das mães, né? Geralmente a culpa é das mães que não sabem falar não, as mães não sabem impor limites. Não é nem dos pais, né? Normalmente a culpa é da mãe. Não é nem dos pais, né? Geralmente a culpada de tudo é a mãe. Né? Fala, a culpa é dos pais, mas nesse faz, assim, a culpa é dos pais, mas é da mãe. Né? Então, que tinha essa impressão que as mães não estavam fazendo o suficiente, que as mães não estavam atentas o suficiente, né? O que as mães cediam muito aos filhos. Mas, na verdade, a gente é uma ponta também fraca aí, né, de uma cadeia toda, né, de marketing, de aliciamento, de propaganda enganosa, né, e a gente também acaba sofrendo, né, todos esses danos, né. Então, o Milk surgiu para falar disso. Peraí, não é fácil ser mãe, né, a gente precisa de ajuda, né, toda a sociedade é responsável pelas crianças, não são só as mães, né, a gente quer fazer a nossa parte, mas a gente precisa de ajuda. Né? Exatamente. E também servir de apoio para as mães, sem ser um apoio de cobrança, né? Sem ser aquela, façam isso, façam aquilo, né? Receita de bolo, porque assim, é muito fácil falar. Na prática, né? Dentro de casa, né? É aquela coisa assim, não deixe seus filhos assistirem TV, ou não deixe seus filhos na frente da tela, né? Ao mesmo tempo, fique em casa e faça janta, faça comida, cuide da casa e ainda não permita,
né? Exato. Então a gente faz essa mediação. Então a gente busca soluções criativas, a gente mostra o que é possível, né? Mas sem julgamento, porque não é fácil. Não, acho que vai ser uma conversa super boa, tô bem animada para essa uma hora aí que a gente tem todos juntos e juntas. Legal. Deixa eu aproveitar para me apresentar, eu estava esperando você entrar para isso. Eu sou a Lívia, eu sou advogada do programa Crianças Consumo, que é uma iniciativa do Instituto Alana, que desde 2006 busca sensibilizar toda a sociedade também para a pauta do consumismo na infância e da publicidade direcionada à criança, né? Então a gente defende o fim da publicidade voltada ao público infantil, né? Essa publicidade que conversa diretamente com esse público. E eu acho que vai ser uma conversa boa, Débora, porque a gente, você acha que você vai trazer muito um olhar, né, a perspectiva das famílias para esse tema que a gente vai trazer, que vai conversar aqui hoje, que é de youtubers mirins, influenciadores digitais mirins, que estão aí nas redes sociais, né, cada vez mais circulam livremente por esses espaços, não só como espectadoras de conteúdo, mas também como produtoras, né, produzindo aí conteúdos audiovisuais, que são financiadas monetariamente, inclusive, e então eu acho que vai ser uma conversa interessante porque a gente vai trazer você muito a perspectiva das famílias e a gente aqui a perspectiva da responsabilidade compartilhada, Estado e sociedade. Eu só recebi aqui uma informação, Débora, que a gente está tendo algum problema no som de eco. Eu não sei se é no meu ou se é no seu. Gente, é no meu? Que tá dando Eu acho que é o meu, porque eu estou me ouvindo. De repente, então tentar mudar. Vou ver se eu tento mudar o fone. Será? Como que tá, gente? Vocês conseguem dar um retorno aqui para nós por escrito? Para a gente se achar aqui e ver que... O que está acontecendo? Na Débora. Deve ser o meu. Da Débora. Espera aí, deixa eu pegar aqui um... Vou pegar um outro fone. Pega esse fone preto para mim. Vamos ver se funciona. Que aí a gente conversa. Vamos mudar aqui, peraí. Ou sem fone. O que você acha? Não, tá dando eco. Pode ser, vamos testar. Tá ecoando. Vamos testar sem fone? Vamos tentar falar agora sem fone. Gente, qualquer coisa, vocês avisam, tá? Se continuar com eco. Legal. Vamos lá. Acho que tá com um delay, ó. Eu falo e depois de um tempo minha voz sai. Ah, tá com delay, O que a gente faz? Aí é a parte técnica da coisa, ainda tá com eco. Tem como eu sair e você me chama de novo? Acho que sim, vamos tentar? Vamos tentar fazer isso. Tá. Você consegue sair? Vou sair. Tá. Gente, estamos com um probleminha técnico, mas já vamos arrumar. Vou tentar trazer a Débora aqui de novo, vamos ver se resolve. Estamos aguardando. Oi. Melhorou. E aí? Melhorou? Você se escuta ainda ou tá... Eu não, agora não. Então o pessoal tá dando um joinha, acho que deu certo. Então tá bom. Então vamos começar essa conversa. Tá, vamos ver. Bom, gente, quem tiver perguntas, então, para contextualizar quem entrou agora, a gente vai conversar um pouquinho sobre influenciadores digitais mirins, né? Então, crianças que são influenciadoras digitais. A gente quer aprofundar um pouco a discussão sobre trabalho infantil artístico nesse ambiente digital. Então, fica aqui uma pergunta. A atividade desenvolvida por influenciadores digitais mirins configura trabalho infantil, artístico? O que vocês acham? Essa é a ideia e a gente quer trazer tanto a visão das famílias, que a Débora vai trazer muito forte, e também como ainda as famílias têm aí um papel fundamental de contribuir para essa discussão, para essa conversa, e também como toda a sociedade, o Estado também pode contribuir para essa conversa para proteger os direitos das crianças no ambiente virtual. Débora, você quer falar um pouquinho como que vocês trabalham esse tema dos youtubers aí no movimento Infância Livre de Consumismo? Sim, porque é uma pergunta recorrente, né? Com relação ao trabalho infantil, se
né, por exemplo, você fala assim, existem as crianças artistas, né? Os youtubers mirins também não fazem parte desse trabalho artístico, né? Porque existe uma regulamentação para trabalho artístico. Uhum. Então, a gente pensa que não, né? A conversa que a gente tem lá na página é que o nosso entender não tem. O trabalho artístico infantil, ele tem toda uma regulamentação, ele tem acompanhamento psicológico e já tem seus problemas, né? Se a gente pegar lá no passado, desde Macaulay Culkin ou vários outros artistas mirins, então a gente já sabe que o trabalho artístico infantil, né, tem algumas questões, né? Algumas crianças não vão ter não vai ter nenhum problema, enfim, vai continuar a vida artística e tal. E a gente sabe que a gente também não pode podar a criança das artes, né? Se é um talento dela, enfim. Mas esse trabalho artístico, ou seja, o trabalho esportivo também infantil, ele tem uma regulamentação, né? E é o que a gente sempre fala, que é a questão da regulamentação, né? Que é o que pega. Né, onde não tem uma regulamentação, onde a regulamentação não está clara, né, é onde a gente abre a brecha, né, para a entrada dessas relações aí perniciosas, principalmente com publicidade, marketing, enfim, outras coisas. Né? Então, a gente vê, se você vê o trabalho da criança no YouTube ou nas redes sociais, né, hoje em dia também tem muita coisa, produção do Instagram, então essa ideia da web celebridade, né, então a criança como influenciadora, se a gente for ver o trabalho dela, ela não tem nenhum acompanhamento psicológico, ela não tem limitação de tempo, né, para esse trabalho, porque assim, a gente fica nessa dúvida, porque ela está filmando uma coisa da casa dela. Uhum. Ela está filmando o dia a dia dela, né? Como é que você limita isso como trabalho? Né? Então fica difícil considerar, né? Então aí é onde há a brecha. O que eu queria, inclusive, trazer com base nos setores que eu fui pensando aqui, né? Acho que muitos desses canais e mesmo perfis de crianças nas redes sociais, eles surgiram de uma forma espontânea, né? Acho que é isso, de uma liberdade de expressão, de uma vontade de fomentar a cultura, de fomentar a liberdade de expressão delas, a produção de conteúdo, de se expressarem, né, as ideias, e aos poucos, como essas redes sociais, esses perfis, né, dessas crianças, esses canais foram crescendo em termos de audiência, as empresas enxergaram aí uma super oportunidade de conversar com as crianças espectadoras desses perfis, né? Porque isso deixou de ser uma brincadeira e passou a ser um trabalho, né? Exato, passou a ter aí um viés comercial, né? Um caráter comercial que antes não tinha, não havia. Então, quando nasceu, né? E aí, a partir desse momento que se torna uma responsabilidade, um trabalho, você tem aí a pressão de tem uma habitualidade, você tem uma remuneração, você tem ali uma série de deveres e obrigações. Então, quantos canais a gente vê de vídeo segunda, quarta e sexta, segunda, quarta, sexta e sábado. Então, assim, a criança tem que postar naquele dia. Então, se tem uma regularidade, né? Se tem uma cobrança, exatamente, já não é mais uma brincadeira, né? Exatamente, para ter justamente, aí cria esse caráter de trabalho, né? Além disso, sobre as regras do trabalho, que acho que vale pontuar para todo mundo, o trabalho infantil, gente, no Brasil ele é proibido, né? Pessoas com menos de 16 anos não podem trabalhar no Brasil. O trabalho infantil artístico é uma exceção a essa regra, né? E é uma exceção que prevê também alguns atendimentos específicos, né? Então, para a criança trabalhar num comercial de TV, então numa publicidade, trabalhar num filme, numa novela, numa peça de teatro, precisa de uma autorização do juiz da vara da infância e da juventude, que vai levar em consideração, nessa autorização, quanto tempo essa criança vai fazer essa atividade, ela vai perder aula, questões psicológicas, como você trouxe, Débora. Então, uma série de critérios vão ser considerados por esse juiz, né, por esse juiz da infância, pela justiça, para liberar, né, autorizar que essa criança realize esse trabalho. Sim, tem um acompanhamento, né? Exatamente. E nas redes sociais, é uma forma que as empresas encontraram de burlar a lei. Porque basta enviar um produtinho, né? Basta enviar uma cartinha ali, isso já é uma forma de remuneração. Essa criança não foi contratada, não tem uma autorização e ela grava aquele vídeo depois.
né? E a gente E aí aí a entra gente na queria... outra questão, que é essa questão do unpacking, né? Que é essa coisa da criança ficar abrindo, né? E mostrando os brindes, os produtos que ganhou, né? Que é uma forma de publicidade também velada e uma forma de despertar esse consumismo nas outras crianças, que desperta o desejo, né? Essa coisa de... Né? Então, assim, a própria brincadeira, vamos aqui brincar de massinha, eu tô aqui usando a maquiagem X, eu tô aqui tomando suco tal, né? Já é uma forma de fazer uma publicidade velada, né? Então, e é terrível, né? A gente sabe que essa publicidade direcionada para a criança é muito cruel, né? Esse desejo do consumo, né? Quantas e quantas crianças não podem ter, não têm acesso a isso, e nem precisariam ter também, né? Então, mas já desperta essa coisa do desejo de abrir, do desejo de colecionar, do desejo de ter e pertencer, e de ser um youtuber também, para também ganhar coisas, né? Então você fica alimentando esse círculo vicioso. Exatamente, exatamente. E aí, assim, a pergunta que a gente deixa para todo mundo também que está aqui acompanhando a gente é quem lucra, né, com as crianças influenciadoras digitais? Né? A quem interessa a gente continuar sustentando esse tipo de atividade, né? Que deixou, infelizmente, de se tornar uma atividade espontânea da criança, de produzir conteúdo, de fazer brincadeira, de apresentar aí conteúdos lúdicos do universo infantil, como a festa de aniversário, o material escolar, as brincadeiras no dia a dia, a brincadeira com a família, com o irmão, para se tornar mesmo uma atividade muito lucrativa. E quem lucra com essa atividade, né? Uma pergunta que a gente deixa aqui para todo mundo. E sobre a questão das práticas, do tipo de vídeo, né, Débora? É uma questão hoje que a gente discute muito, né, Milk e criança e consumo, que é essa publicidade velada nessas redes sociais, né? Como é difícil para a criança identificar, porque são vídeos que se misturam, o conteúdo patrocinado vem bem escondidinho ali e parece que a criança está de fato brincando, né? Não, a própria criança que recebe isso, ela não percebe o que ela está fazendo. Porque muitas vezes, vamos falar, em questão de publicidade, sai barato para a empresa. Você entende? Se a gente vai pensar em publicidade, sai muito barato. Ela manda lá uma tranqueira, alguma coisa, o produto, e a criança está recebendo aquilo e vai fazer o public post, né? Ou não, né? Faz de conta que não é um public post, que isso também é um outro problema. Né, como se fosse uma coisa muito legal. A própria influenciadora muitas vezes também não percebe, ela está achando que ela está sendo agradada. Né? Então, assim, o mecanismo por trás é muito mais complexo do que simplesmente culpar ou a criança, ou até, de novo, vamos culpar a mãe, né? A mãe que deixa, a mãe que... Quando a gente pergunta quem é que está faturando com isso, é a mãe. São os pais que estão faturando. Sim, muitas vezes sim, a gente vê muitos casos que sim, né? Mas o mecanismo por trás é muito pior, porque assim, essas mães, esses pais até não estariam faturando se não tivesse quem permitisse, né? Se não tivesse uma rede social que permitisse, né? Se não tivesse empresas que bancassem, que fizessem publicidade. Exatamente. Débora, vamos aproveitar para responder umas perguntas que eu estou vendo aqui. Tem uma pergunta que chegou para você. O que você acha do YouTube em relação à responsabilidade do YouTube por esses conteúdos? O YouTube tem muita responsabilidade. Só para facilitar, que eu achei assim, eu gostaria de saber o que a Débora acha sobre a responsabilidade do YouTube. Essa plataforma respeita os direitos da criança? Então, eles fizeram algumas mudanças, né, na sua política de publicação, mas mesmo assim eu acho que não são mudanças o suficiente, né? É lógico que eles são responsáveis, lógico que eles têm culpa, sim, porque é uma plataforma que fatura milhões com audiência, né? Hoje em dia, antes a nossa preocupação era a criança na frente da televisão, né? Hoje a gente sabe que as crianças migraram, né, saíram da televisão e que a gente ainda tinha algum controle, né? Porque tinha aquela classificação de idade, tinha algumas coisas para ir para o YouTube, né? E aí o que acontece? O YouTube até tem alguns filtros, né? De uns tempos para cá eles fizeram alguns filtros, essa coisa do que é voltado para criança, tem YouTube Kids e tal. Mas existem ainda muitas coisas que burlam esses mecanismos de controle. Então eu acho que ainda assim o YouTube é muito permissivo, né? E eles sabem disso, não é? Ninguém é ingênuo, né? Então é um mecanismo que gera muito lucro, tem muita audiência. Hoje em dia nas redes sociais todo mundo tem um celular, todo mundo tem, né, acesso
a internet, e YouTube é a rede social mais acessada, principalmente por crianças, né? Então, eu acho que eles precisariam se responsabilizar, sim, né? E melhorar ficar de olho nessa coisa e não é só YouTube, né? Hoje em dia a gente vê muito essa coisa de influenciador menino no Instagram também. Sim. Né? Então, essas redes, elas precisam se responsabilizar, e eles têm como, né? Eles têm como criar mecanismo que possa inibir esse tipo de ação. Sim. E uma comunicação entre essas redes, né? Porque a gente já viu pelo Criança Consumo que aí, às vezes você tem um post, uma publicação no Instagram ou no Facebook, porque algumas crianças também têm. E aí, vejam o vídeo no meu canal sobre, né, eu abrindo a boneca tal. E aí até coloca a informação, às vezes, da hashtag publi ou hashtag AD, que para a criança que acompanha esse perfil, como se uma criança soubesse, né? Exato. E aí, quando você entra no canal do YouTube dessa criança influenciadora digital, no vídeo não tem a informação que é um vídeo patrocinado. Uhum. Então, ela colocou a hashtag ali do AD no Instagram e no YouTube não consta essa informação. Então, a criança também que assiste. YouTube tem isso, né? Você assiste inúmeras vezes o mesmo vídeo, diferente de um comercial de TV, né? Que 30 segundos, 20 segundos de comercial para anunciar uma empresa. Você tem vídeos de 40 minutos abrindo um único brinquedo, apresentando a gente já ficava preocupada com o comercial de 30 segundos, né? Eles querem mesmo aumentar nossas rugas, nossos cabelos brancos. Mas é muito isso, né? Eu acho que quando a gente fala que a criança não tem maturidade para distinguir publicidade de vida real, e a gente já tinha esse problema com publicidade, que era propaganda, e, por exemplo, na televisão está bem específico, né? O momento do programa e o momento da propaganda, né? Na rede social, isso se diluiu. Então, assim, colocou-se essa hashtag publicidade, publipost, AD, que criança não vai saber mesmo o que é isso. Né? E é isso que eu falei, dos dois lados, nem quem faz, que é a própria criança, nem quem recebe. Então, ficou uma coisa muito diluída. Né? Só quem sabe é quem patrocina isso. Aí eles sabem muito bem o quanto isso custa, né? O quanto isso traz de retorno financeiro. Tem uma pergunta aqui sobre qual a responsabilidade do YouTube com essa publicidade velada dos youtubers mirins. Toda. A gente tem o entendimento, eu vou responder, Maeve, você, a gente tem o entendimento aqui no Instituto Alana, de acordo com o artigo 227 da Constituição Federal, os direitos das crianças devem ser assegurados por Estado, família e sociedade, né, com prioridade absoluta. Então, é uma obrigação compartilhada de toda a sociedade de assegurar os direitos das crianças. E então a gente entende também que a construção de uma sociedade menos consumista também é um papel de todos, né, de toda a sociedade. Então aí a gente pode fragmentar a responsabilidade, né? Então a gente tem aí um papel importante das famílias, com certeza, a gente tem um papel importante do poder público de fiscalizar a lei que existe no Brasil, que proíbe a publicidade infantil, a publicidade que fala diretamente com a criança. E o papel das empresas, tanto as empresas de tecnologia, que é onde, né, que tem essas redes sociais, que são detentoras dessas plataformas, como as empresas anunciantes, né? Então tem aí, cada um deve ser responsável na parte que lhe cabe. Então o YouTube tem sim também responsabilidade por esses conteúdos. Vamos ver aqui se tem mais pergunta. O que a gente poderia fazer além de denunciar publicidade, Débora? Mais uma pergunta que apareceu aqui, queria que você trouxesse esse olhar das famílias. É complicado. Uma coisa que a gente sempre fala, né, para todas as mães, é assim, procurem levar o debate com seus filhos, né? Então, assiste junto. Né, dá uma olhada lá o que eles estão assistindo. E a gente sabe assim, dependendo da idade, dependendo do tempo, nem sempre a gente consegue. Por isso que a gente tanto pede regulamentação. Porque assim, no mundo ideal, né, qual seria o mundo ideal? As mães conseguiriam o tempo todo, as mães e os pais, tá, gente? Mas eu vou usar sempre no feminino. Já que tem o masculino, né, a gente é sempre isso. Aí os pais. Eu vou usar no feminino, as mães e pais, vocês se incluam no mães. Tá? Então, assim, porque no mundo ideal, né, a gente conseguiria acompanhar exatamente tudo que os nossos filhos fazem, controlar o tempo, diminuir tempo de tela, aumentar, né, outras atividades. Esse é o mundo ideal.
mas a gente tem que falar com vida real. E na vida real, muitas vezes, né, as mães estão sozinhas, as mães estão sobrecarregadas, as mães estão trabalhando, né? E muitas vezes a gente não tem como ficar controlando exatamente tudo que a criança está assistindo. E por isso que a gente pede regulamentação, né? Então não tem que ficar só na nossa conta. Mas assim, enquanto essa regulamentação ainda não chega, né? Esse cuidado, então, das redes sociais, o que a gente pode fazer? Tentar assistir junto, ver o que está acontecendo e compartilhar o debate. Uma coisa que eu notei é que, por exemplo, a última movimentação aí que deu na internet por conta de uma youtuber mirim, né, de uma youtuber influenciadora, quem levantou a lebre foram os próprios adolescentes que já eram seguidores dela. Então, assim, eu acho muito interessante quando os próprios, né, a própria audiência desse canal, que são, né, as crianças, os adolescentes, começam a questionar. Né? Então, eles têm. Mas espera, por que está fazendo isso? Né? Por que essa criança é obrigada a fazer determinadas coisas ou aceitar determinados desafios o tempo todo? Por que essa criança tem que ficar publicando coisas segunda, quarta e sexta? Né? Então, a gente também tem que levantar esses debates. Né? Então, é um debate que tem que ser levantado em todos os lugares, em casa, na escola, né? Nas conversas. Não é, isso é trabalho? Não é trabalho? Por que isso está acontecendo? Mas a tendência, como a gente tem essa afetividade com tudo que vem de criança, né? A gente acha bonitinho, a gente acha engraçadinho. Então, antes da gente achar bonitinho e engraçadinho, a gente tem que parar e pensar, peraí, né? Isso realmente é bonitinho e engraçadinho ou isso está sendo um excesso? Né? Eu acho meio complicado a gente ter crianças influenciadoras, né? Mas enfim. Usar esse termo, né, de criança influenciadora digital. Criança influenciadora, né? É porque ela influencia seus pares diretamente, né? O ponto é esse, como cria essa relação de intimidade, de proximidade, né? Que é muito diferente da TV. Eu acho a publicidade de rede social muito perniciosa por causa disso, Débora, porque quando a gente reparava que agora os comentários no YouTube não são mais permitidos, né? Mas ainda em Instagram e Facebook são. A gente percebia, analisando, assim, acompanhando, quando uma criança era respondida no seu comentário, né? A criança espectadora era respondida pela criança influenciadora digital. Era assim, e como as crianças se expunham, as espectadoras, né? Então, muitas vezes colocavam os seus endereços, os seus telefones de contato nos comentários, né? Porque queriam justamente, e uma relação de proximidade, porque oi, amiguinhos, hoje a gente vai conversar. Então, e ela gravava no quarto dela, né? As crianças gravam no quarto, então isso é a releitura daquela publicidade horrorosa da tesourinha do eu tenho, você não tem, né? Eu acho que é uma releitura moderna, né? Quando você leva para o quarto, né? Olha o que eu tenho, né? Então isso é muito cruel com as crianças. Exato. Aqui tem duas perguntas que eu vou juntar, que é uma sobre, que a Maeve complementa, né? E o fato deles alegarem que é para maiores de 18 anos, que acho que tem a ver com as plataformas. E a Rebrink, oi pessoal da Rebrink, que pergunta algum tipo de classificação indicativa na internet ajudaria pais e mães? Primeiro, Maeve, a gente teve uma mudança nos termos de uso do YouTube, que ele deixou, né? Ele antes de fato era previsto para maiores de 18 anos, mas faz um tempo já que ele alterou seus termos de uso e hoje a previsão é para maiores de 13 anos. Ainda assim, crianças, pela legislação do Brasil, né, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, são pessoas com até 12 anos. Então, ainda assim, as crianças não poderiam, pelos próprios termos de uso, circularem por esse ambiente, né? E no caso de YouTube, mas muitas vezes os pais, né, abrem a conta. A conta está no nome dos pais, da mãe. Sim, mas no caso do YouTube, a criança que é espectadora não precisa nem ter uma conta, né? Não. Porque é aberto, é uma plataforma totalmente aberta. Plataforma você não livre. Precisa. Exatamente, você não precisa nem ter um perfil, né, para poder acessar a plataforma, diferente do Instagram e do Facebook. Então, com isso, a gente vê que são plataformas que não foram desenhadas para criança, não foram concebidas, pensadas, né? Tem conteúdos que são inapropriados para crianças, tem publicidade de produtos que não são do universo infantil, né? Tem publicidade de bebida alcoólica na internet, né? No YouTube a gente já se deparou também pelo programa Criança Consumo. Então, já que as crianças estão nesses ambientes, deveria as empresas de tecnologia, no caso que detêm essas plataformas, ajustarem essas redes sociais para que as crianças possam, então, circular, né, por esses ambientes.
Então, e a questão da classificação indicativa ajudaria, mas assim, não é suficiente, né? A questão da publicidade velada, por exemplo, não tem a ver só com classificação indicativa, né? É aquele conteúdo que se mistura mesmo patrocinado com o de entretenimento, então ainda assim alguns problemas se manteriam. É uma situação muito complexa, né? Porque a gente até porque se você vai pensar na classificação, isso, se você vai pensar na classificação indicativa, um monte de coisa. Por exemplo, a gente pensa assim, que só seria proibido para menores de 16 anos, né? A questão de violência, insinuação sexual, nudez, palavrão, né? Então, a gente não tem nada em classificação indicativa que preveja, eu não vejo, pelo menos isso, nada que preveja publicidade descarada. A gente tem o Conanda, que prevê isso, mas assim, eu vejo uma dificuldade muito grande, né, dos órgãos de proteção à infância de agirem no campo da internet. Uhum. É verdade. Então tem que ter muito denúncia mesmo e persistência, não é fácil. Exato. Tem uma outra pergunta aqui sobre... Boa noite. Além das empresas, eu vejo muitos pais dirigindo as crianças. Acho que é um pouco do que você trouxe, Débora. Acho que seria legal você falar isso de novo na perspectiva das famílias. Então, dirigindo as crianças, pedem para dar likes, abre aqui esse presente. O que vocês acham desses pais diretores? Eu acho que é uma réplica de uma atitude de que vários pais têm em vários campos, né? Então, é a atualização da mãe de Miss, né? Ou do pai do menino jogador de futebol, ou, entendeu? É uma projeção, eu acho assim, existe uma projeção nessa sociedade da criança, o pai se projeta no filho, né? Então o filho é tudo aquilo que o pai e a mãe almeja, né? A mãe almeja aquele sucesso, né? O pai almeja aquele sucesso, a mãe também. Quando começa a perceber que aquilo começa a dar dinheiro, que isso começa a mudar a vida da família, né? Então eu acho que isso também move muitos pais de crianças artistas, né? Isso começa a modificar, e aí configura a coisa do trabalho artístico, né? Então eu acho complicado, porque ao mesmo tempo entra num campo desse campo do olha, meu tesouro, olha o que eu fiz, como meu filho é maravilhoso, né? Então você começa a ter essa relação mesmo do ego, né? Do que você gostaria, do sucesso. O sucesso ele vicia, né? E aí fica todo mundo perdido nesse campo. E o grande problema é isso, né? Que a gente já tocou nesse assunto lá no começo. Houve tantos danos, né, psicológicos e emocionais que a gente já percebeu em crianças artistas, em crianças modelos, em crianças esportistas, e que por conta desses danos, por conta dessas consequências, já foram feitas, hoje em dia, formas de minimizar esse dano, né? Então, não pode mais uma criança que faz televisão, que faz, enfim, esporte, que não tenha um acompanhamento psicológico sério, que não tenha uma preocupação com o tempo, uma preocupação se ela está bem, se ela está querendo fazer aquilo mesmo, né? Mas é o que eu falei, como essa coisa da televisão, da exposição, foi para a internet, então isso aí está aflorando na internet e não tem nenhuma regulamentação, não tem nada, não tem suporte psicológico nem para as crianças e nem para esses pais dessas crianças, né? Porque é difícil, como é que você lida emocionalmente? Muitos pais não têm, às vezes, um estofo emocional para lidar com isso, porque de repente a criança cresce, virou uma estrela de internet e aí, né? Os próprios pais começam a entender essa demanda do público, né? E aí tem dinheiro envolvido, tem um monte de coisa, né, que muda a vida da família, né? Muitos pais param de trabalhar para acompanhar o filho que virou uma web celebridade, o filho já tem uma agenda, né, de autógrafos e eu acho que esse negócio é complicado, é bem complicado. Só que culpar somente os pais, né, os pais são a ponta do iceberg, né? Eu sempre falo, né? É a coisa mais fácil que tem, gente. É a gente culpabilizar pai e mãe. É o mais tranquilo, porque assim, a culpa do pai, a culpa da mãe é isso, vamos lá, joga a pedra na Geni e acabou, né? Mas por trás tem toda uma indústria, né? Uma indústria do entretenimento, uma indústria de produtos
que alimentam isso, né? Que estão lá desejosos, inclusive nós. O que move os espectadores a assistir isso? Porque, né, não teria esse tipo de produto se não tivesse uma demanda. Exatamente, exatamente. E aí, o que você comentou me trouxe, tem tudo a ver com uma das perguntas que inclusive, surgiram, sobre a gente falar de papel das famílias na questão de publicidade infantil velada, né? Então, e de responsabilidade, e se responsabilizar apenas as mães, e às vezes os pais, isso seria uma faceta de individualismo. Quem pergunta foi a Mariana. E eu entendo que sim, com certeza. Queria ouvir você, Débora, e reforçar aqui o que a gente trouxe no começo, né, da questão da responsabilidade compartilhada, né, gente? A Constituição Federal, ela é muito direta, ela traz esse mandamento, né, de que os direitos das crianças devem ser assegurados por Estado, família e sociedade. É uma obrigação compartilhada que existe aí. E existe regulamentação, né? O problema é que quando a gente faz, se pensa, né? Tem muita gente que acha que a internet é uma terra sem lei, e ela não é. A gente tem lei, tem regulamentação para trabalho infantil artístico, para publicidade no ambiente, para publicidade voltada ao público infantil, e para proteger os direitos das crianças, inclusive nas relações de consumo. O que acontece é que na internet tem muitas dificuldades, que são dificuldade de identificação. Então é isso, é trabalho ou é uma brincadeira? É publicidade ou é conteúdo espontâneo? A questão de superexposição dessas crianças, tanto a espectadora quanto a produtora de conteúdo. E a dificuldade de você identificar se é uma publicidade ou não, né? Que é quase impossível, né? Os conteúdos se misturam muito. A linha entre anúncio e entretenimento, ela é quase imperceptível no ambiente digital. Então, eu queria que você respondesse essa pergunta, se seria uma faceta do individualismo responsabilizar apenas as mães. Né? É como eu falo, é a parte mais fácil, né? E o que eu tenho percebido é sempre esse desejo do linchamento, né? De achar algum culpado, né? E de uma maneira mais simplista. Então, por exemplo, eu tenho visto demais, isso não é de hoje, tá? Sempre, a gente lá no Infância Livre de Consumismo, a gente recebe o tempo todo, né? Nosso inbox não para, denúncia disso, denúncia daquilo, vocês não vão falar disso, vocês não vão falar daquilo, vocês não vão falar do outro, né? E a gente sempre demora muito para falar, porque a gente sempre toma muito cuidado. Por quê? Porque você não protege uma criança que está sendo exposta, expondo ainda mais essa criança. Né? E é o que a gente percebe muito. Olha isso, olha aquilo. E vai lá e expõe. Né? Então, por exemplo, muitos canais que foram denunciados, com a exposição, às vezes o número de acesso daquele canal dobrou, triplicou. Você está dando mais marketing, né? Às vezes o marketing negativo também é um marketing. Então a gente sempre demora mais, né? Não é só aqui não no Conversa, mas nós lá no Milk, a gente sempre tem um delay, porque leva um tempo para a gente processar aquilo, porque a gente entende a complexidade. É muito mais complexo do que simplesmente falar. E a gente sempre vê isso, né? Ah, desliga a TV. Ah, tira da internet. Ah, a culpa é da mãe. A culpa, entende? A solução simplista, né? Não é tão simples assim. Se fosse simples, as coisas, né, era muito fácil. E não é tão simples assim. Né? A gente vê muito isso. Ah, vocês denunciam a publicidade infantil? É só não comprar. Não é assim, não é só. Se fosse assim, tava fácil. É só dizer não. É só dizer não, é só não comprar, é só desligar. Não é só, né? Tem muita manipulação, a gente tem muita dificuldade de entender. É por isso que o ser humano cai tanto em fake news, né? A gente tem muita dificuldade em diferenciar fantasia de realidade, o que está ok, o que não está ok, né? A gente também tem esse apelo para as coisas que acabam chamando nossa atenção. E até a gente perceber, pera, isso aí não tá legal, leva um tempo, né? Então, não é tão simples. Sim. Tem uma outra pergunta aqui, da Educa Carla, que eu achei linda essa pergunta. O que acham da questão do compartilhamento de culturas infantis? São crianças produzindo e compartilhando com outras crianças. Eu vou responder, Débora, mas queria muito que você complementasse, queria muito te ouvir também. Educa Carla, eu acho que, embora as crianças elas estejam inseridas no ambiente digital, né? Ainda que esse ambiente digital aí, quando a gente está falando dessas redes sociais, né? YouTube, Instagram, Facebook,
não tenham sido desenhadas para criança, elas estão, né? Então, partindo disso, e são espaços que acabam oportunizando, de certa forma, que a criança exerça direito à liberdade de expressão artística, cultural, de pensamento, de ideias, né? Então, a criança, ela cria novelas, a criança, ela cria brincadeiras, a criança... Então, assim, é muito lindo por esse aspecto da criança, de possibilitar que ela, diferente da TV, de outras telas, que ela seja apenas um sujeito passivo, né? A criança deixa de ser esse sujeito passivo para ser um produtor, para ser um sujeito ativo, produtor de conteúdo. E falar com outras crianças, né? A gente tem alguns poucos, né? Mas existem canais ou perfis de crianças que falam sobre livros, que falam sobre outros temas, que falam sobre ciência, né? Então é uma oportunidade da criança aprender com outras crianças e de ter essa relação que é muito bacana. O problema é que a gente não pode permitir que, com isso, outros direitos sejam violados, né? Então, é sim de suma importância a proteção dos demais direitos da criança. Quando a criança está exposta nesse ambiente digital, ela está vulnerável, ela está sob o risco de se deparar com conteúdos que são inapropriados, com publicidade infantil que não é permitida pela legislação brasileira. Então, é muito legal, sim, essa oportunidade que o ambiente digital, né, como um todo, proporciona à criança de ser uma produtora ativa de conteúdo. Mas a gente precisa respeitar os outros direitos, né? Não deixar que outros direitos sejam violados em razão disso. Eu acho que é exatamente isso. A gente tem que entender que hoje em dia a vida digital já faz parte, né, de muitas crianças. As crianças têm acesso, né, e estão usando, né, inclusive essas ferramentas digitais como também um tipo de brincadeira, né, e isso é interessante, né, ela poder despertar a imaginação. A gente tem que ficar muito atenta, né, para não ir para os extremos, né, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. E eu acho que é mais essa observação atenta. Né? O que é lúdico, o que é de fato uma brincadeira, o que é de fato uma coisa espontânea, e dá para perceber, a gente consegue perceber, peraí, aqui está espontâneo, não, aqui não está espontâneo. Né? Então, um programa que vai ao ar toda terça, quinta e sábado não é uma coisa espontânea, porque não é possível que não é né? Eu tenho 3 filhos, meus filhos tem vezes que eu falo assim, vem aqui, vamos. Tem vezes que eu falo assim, vamos aqui tirar uma foto em família, que vai ser legal, ou gravar um videozinho para. Aí estão super afim. E aí tem vezes que não estão afim. Então, assim, e a gente, quando é uma coisa que não tem cobrança externa, assim, tudo não quer, tudo bem. Né? Agora, quando tem uma obrigação, e a gente percebe isso até na feição da criança, né? Da criança influenciadora, na criança, né? Ela não está afim. Às vezes ela não está afim. Então a gente tem que. É muito difícil. A gente lá na página, a gente fica sempre nessa reflexão, né? Porque é uma página que a gente trabalha com denúncia, a gente trabalha com alerta, mas a gente gosta de trabalhar com leveza, porque é mãe. Mãe, de vez em quando, a gente também quer ver coisa bonitinha, quer ver criança fazendo gracinha, porque mãe adora uma criança fazendo graça. E a gente recebe muito link e vídeo. Olha que bonitinha essa criança aqui tocando, olha que bonitinha essa criança brincando, essa criança. A gente recebe o tempo todo. E a gente fica sempre nessa curadoria de, peraí, né? Então a gente procura compartilhar na nossa página, por exemplo, vídeo de crianças que estão espontaneamente brincando, ou fazendo uma gracinha, brincando com a família, né? Lógico, mas ela está sendo exposta, mas a gente consegue perceber, né? Quando é uma coisa lúdica, quando é uma coisa que, inclusive, incentiva, né, o contato com a família, dá uma ideia de uma brincadeira em família, dá uma ideia, né? Você se inspira, né? Quando é uma imagem inspiradora, né, que te motiva a fazer alguma coisa, e quando é algo que você fala, puxa, né, tem alguma coisa esquisita aí. Geralmente, quando a gente fica assim, aí, tem uma coisa esquisita, é porque tem mesmo. Que aí fica a pergunta, né, por que as crianças querem ser youtubers hoje? Por que as crianças querem ser influenciadoras digital? É porque elas querem produzir conteúdo e exercer o direito à liberdade de expressão, criar brincadeiras nas redes sociais, ou porque elas querem justamente ficar famosas, ganhar presentes de empresas, ganhar dinheiro, né? Acho que esse é o ponto. Infelizmente, a gente teve aí
uma apropriação dessa atividade, dessa brincadeira das crianças, e hoje as empresas aproveitam-se desse espaço para explorar comercialmente as crianças, né? Então, tanto as empresas que mandam produtos, que contratam para divulgação de serviços, como as redes sociais que também ganham, né? Monetizam essas... Eu vou além. Elas não fazem só isso com as crianças, elas fazem isso com qualquer pessoa que esteja vulnerável. Né? Então, por exemplo, quando a gente vê tantas mães influenciadoras, né, divulgando produtos, geralmente mãe também é um ser vulnerável. Pega, por exemplo, uma mãe puérpera, que está sozinha, né, tá lá isolada do mundo. Hoje em dia a gente também está aqui numa pandemia. Aí a empresa vem, começa a ser bacana, te mandar um presentinho, te agradar, te levar para um evento. Pronto, você está lá fazendo publicidade de uma coisa que vale muito por tão pouco. E é isso que as pessoas precisam perceber. Né? O quanto a gente se permite, né? Se deixar ser usado. Exatamente, exatamente. E aqui veio um comentário, né? Uma pergunta que acho que é muito interessante, que a gente falou, a Fernanda colocou: vivi um dilema sobre likes. Meu filho ficou com muita angústia porque um amiguinho disse que ele não tinha likes. Virou um bom tema de bate-papo sobre autoestima e valorização. Então é isso, né? As crianças, elas já, desde novas, elas já ficam nessa angústia, nesse anseio, já sofrendo, né? Porque elas precisam ser vistas e serem acompanhadas por milhões de outras crianças, porque elas veem outras crianças fazendo isso, né? E a que preço, enfim... Eu acho que esse papo com as crianças é o mesmo papo de sempre, né? É o papo de quando o filho chega pra gente, né? Vamos voltar alguns anos antes da época da internet, desses redes sociais, quando fala assim, mas eu quero ser um jogador famoso, mas eu quero ser uma cantora famosa, mas eu quero ser... Né? A fama, essa coisa da fama e do sucesso, é uma coisa que deslumbra, que chama atenção. Né? E é aquele velho papo, fala, olha, é 1 em 1 milhão. Né? Pode ser, quem sabe? A gente não corta o sonho, mas tem que trazer um pouquinho para a realidade, né? E aí é a questão de trabalhar a autoestima mesmo, né? Então eu acho que a educação emocional é fundamental em todas as idades, sempre, desde sempre. Quanto antes fazer educação emocional, melhor. É que no caso das redes sociais, eu acho que passa essa ideia para as crianças que é muito fácil, né? Porque se a criança está gravando na casa dela, no quarto dela, e ela tá ganhando um montão de presente, e ela tem 1 milhão de seguidores, por que ela não consegue? Né? Mas então, tem que ver o custo, a que preço, né? Exato, é que passa essa mensagem de que é algo fácil, porque eu fico pensando assim, quando eu era criança, né, que eu via justamente as atrizes mirins, né, de novelas, que eu acompanhava novelas infanto-juvenis, para mim era algo muito distante. Eu nem encontrava essas crianças ou adolescentes na rua. Era algo muito distante. Quando você vê no YouTube uma criança que conversa com você, né? Isso eu sendo uma criança, ela tá conversando comigo, ela tem uma relação de proximidade comigo, ela já respondeu meu comentário uma vez. Ela é minha amiga. Ela me chama, ela é minha amiga. A relação de intimidade, de proximidade, e por ser gravado no quarto dela, na casa dela, com a família dela, passa uma mensagem de que é muito fácil, né? De que qualquer criança consegue ser famosa e ganhar dinheiro e ganhar brinquedos, né? Então, hoje esses perfis de crianças, eles estão sendo explorados comercialmente por empresas e passam essa mensagem para crianças. Os valores que estão sendo transmitidos para as crianças espectadoras é de que você precisa se tornar famosa, você tem que ganhar muitos brinquedos, você tem que, né? Então... E aí vai para outros extremos, né? O que eu já vejo de criança assim, querendo, né? Uma câmera melhor, uma poltrona X, porque daí se ela tiver aquela poltrona de gamer ou de youtuber, ela vai conseguir, ou se ela tiver, né? E aí começa a ficar alimentando mesmo essa coisa, esses sonhos consumistas, e que é complicado, né? Aqui a gente tem uma outra pergunta do Rafael, que ele pergunta: o quanto a criança está envolvida na produção de conteúdo de fato, ou ela é apenas uma apresentadora? É difícil a gente mensurar. Às vezes ela está envolvida, às vezes ela é só uma apresentadora, porque tem de tudo. Essa que é a questão. Tem de tudo. Justamente porque não tem um controle, né? Se você colocar lá, se você começa a navegar no YouTube, você vai encontrar de tudo. Se você começar a navegar no Instagram, você vai encontrar de tudo.
né? Eu até hoje me surpreendo, assim, nossa, tem um influencer que tem não sei quantos X milhões, eu falo, meu Deus, né? Mas o que ele faz? Ah, faz pegadinha. Eu falo, meu Deus, né? Então, é difícil a gente entender o que faz com que as outras pessoas se atraiam por determinados tipos de conteúdo, né? Agora, o adulto, ele já, apesar de eu achar que muito adulto ainda não consegue entender mídia social, internet, enfim. Mas eu acho que a criança tem que ter, então eu acho que a regulação tem que ser externa mesmo. Tem que, né, YouTube, Instagram, eles têm que melhorar esses filtros, tem que ter algum tipo de, sei lá, olha, começou uma criança a crescer demais, está tendo muito acesso, vamos olhar para isso. É. A gente está nos últimos 10 minutos. Vou fazer uma Nossa, última passou pergunta. rápido. Passou muito rápido. Vou fazer a última pergunta que apareceu aqui e aí depois a gente encerra. Pode ser, Débora? A gente faz umas observações finais. É uma pergunta do Marcos, pelo que eu estou vendo aqui. Ele pergunta se existe um tipo de análise diferente nessa percepção por idades. Exemplo, tudo bem uma atividade de crianças e jovens acima dos 13 e uma abordagem com a garotada de 12 ou menos? Marcos, eu não entendi se você está falando de publicidade especificamente. Sobre a questão de percepção de publicidade, tem várias pesquisas aqui do Brasil e do exterior que apontam que a criança, até os 6, 8 anos de idade, ela não distingue publicidade de conteúdo de programação e até os 12 ela não identifica o caráter persuasivo da mensagem publicitária. No caso das redes sociais, não só a gente está falando de publicidade, não só a gente está falando de publicidade, mas a gente está falando de uma publicidade que, na verdade, se mistura com conteúdo, né? Então, ainda fica de difícil identificação até para um adulto, até para um pai, para uma mãe que estiver acompanhando ali aquela criança, o próprio adulto não consegue reconhecer e identificar isso. Acho que é isso. Você quer... Deixa eu ver aqui também. E tem aquele problema que é o seguinte, né? Quando o adulto vê uma criança, então vê o filho assistindo no YouTube uma outra criança, fala assim, não tem problema. Porque é criança falando para criança. E às vezes nem percebe, né? Que tem um problemão ali. Exatamente, que é um apelo de consumo, né? Ainda que não seja patrocinado, você tem um apelo de consumo, né? Porque você tem aqueles desafios de vou misturar 10 tipos de sorvete, Sim, a banheira de não é perigoso, né? Exatamente. Bom, então a gente vai encerrar, a gente vai trazer aqui as conclusões finais. Foi ótimo, passou super rápido, Débora, eu adorei. Foi muito ótimo estar na sua companhia. Espero que a gente possa fazer mais vezes com outros temas ligados a consumismo na infância. Eu queria encerrar, primeiro agradecendo todo mundo que acompanhou a gente. Foi muito bacana, espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente que fez essa live aqui. E dizendo, eu reforço mais uma vez aqui, acho que eu vou fechar a minha fala trazendo o quanto é importante a responsabilidade de toda a sociedade em garantir os direitos das crianças, gente. Inclusive nas relações de consumo, né? A criança, ela precisa ter todos os seus direitos preservados. Ela tem direito, sim, à liberdade de expressão, ela tem direito a produzir cultura, a produzir conteúdo, mas desde que outros direitos não sejam violados. Então, a responsabilidade das empresas anunciantes é fundamental, de não enviar produtos, de não contratar crianças para direcionar publicidade diretamente ao público infantil, a questão do trabalho infantil artístico, então, que é permitido pela legislação, desde com autorização judicial, e muitas empresas estão se aproveitando disso, e a responsabilidade das plataformas, né? Que tem crianças ali nesses espaços, sem que seus termos de uso permitam isso, e sem transformar realmente esse ambiente num espaço seguro e possível para que as crianças possam circular livremente. Então, muito obrigada a todo mundo. Estou vendo aqui os comentários de que todo mundo gostou. Então, eu fico muito feliz. E, Débora, queria que você fechasse aqui a nossa conversa com esse olhar da Milk. Eu acho que é justamente isso. A gente tem que olhar a criança como uma responsabilidade de todos, né? Vamos parar de ficar achando culpados e principalmente jogar culpas, às vezes, na parte que também é mais vulnerável, né? Que muitas vezes os próprios pais também têm uma situação de vulnerabilidade que não percebem, né? Lógico, os pais, eles têm que fazer seu papel paterno, né? Também tem que ficar atentos, tem que proteger os filhos, né? Mas se informar e buscar, a gente tem que buscar entender como é que funciona a sociedade, buscar a nossa proteção, buscar essa regulamentação, denunciar,
né? Mas denunciar com cuidado, né? Então, denunciar não é justiçamento, não é querer fazer justiça com as próprias mãos, cuidado com as crianças, cuidado com as denúncias, né, de canais infantis. A gente não protege uma criança expondo ela ainda mais, né? Eu acho isso muito importante a gente deixar esse alerta, né? Não é tão simples, né? E é isso, convidar todo mundo para seguir a página do Infância Livre de Consumismo. Lá tem sempre vários assuntos, vários debates que a gente gosta de levar. Sou eu, né, a Mariana Sá, a Vanessa Anacleto, 3 mães, né? Sempre lembrar que o Milk é feito por 3 mães, né, falando dessa situação, então, desse lugar. Legal. Gente, muito obrigada. Quem quiser também acompanhar o Crianças Consumo, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente tem site, e a gente também fala desse movimento contra o consumismo na infância, para sensibilizar toda a sociedade, para fazer denúncias. E aí a Débora trouxe um fundamental, Débora, que você trouxe, a gente sempre teve esse cuidado de denunciar as empresas, né? Porque é isso, também outro canal arruma, né? Sempre tem outras crianças fazendo, então denunciar as empresas para não expor. As crianças também são vítimas, tanto as espectadoras quanto as produtoras de conteúdo. Então também quem quiser acompanhar a gente, foi ótimo, gente, super obrigada. Boa noite para todo mundo. Legal, boa noite, tchau. Tchau, tchau.